Fala galera, e o tema de hoje é não julgueis para que não seja julgado. No livro de Mateus 7, capítulo 1 e 2, não julgueis para que você não seja julgado, pois da mesma forma que julgar, você será julgado, e a medida que usares, também será usado para medir você. Esse é um dos textos mais interessantes na minha visão, e eu acho interessante por diversos aspectos. Porque Deus ele não permite que um homem comum ele tenha o poder de julgar o outro. Paulo até diz que julgue-se o homem a si mesmo, ou seja, eu posso, devo me julgar. As minhas ações eu preciso sempre analisar. Todas as vezes que eu fizer alguma coisa, eu tenho que analisar se de repente o que eu fiz é certo ou errado. Se aquilo vai me edificar ou vai me destruir, eu devo me analisar. Mas eu não tenho o poder de analisar a vida de uma outra pessoa por diversas razões. A primeira dela é que, segundo a Bíblia, no livro de Primeiros, no livro Salmo 1, capítulo 13, a Bíblia diz: será como árvore plantada junto ao ribeiro. Árvore plantada junto ao ribeiro. Cada árvore vai produzir o seu fruto na estação própria. E o que isso significa? Significa que uma jaqueira não pode produzir na mesma época da mangueira. Tipo, elas são árvores, mas ela produz frutos diferentes em épocas diferentes. Seres humanos também são assim, estamos passando pelo processo de aprendizado. E algumas pessoas elas estão em uma determinada série e outras em uma série um pouco mais elevada ou às vezes mais baixa. Então, cobrar que o seu irmão ele produza os frutos que você produz ou na quantidade é algo extremamente errado. Não deve acontecer. E para falar sobre esse assunto, eu queria contar a história de um homem. Esse é um dos homens que, sem sombra de dúvida, é considerado como herói da fé, que é Davi. A história de Davi é marcante. Se eu paro para falar de Davi, tem coisas que a gente vai falar que de repente impressiona qualquer pessoa. Tem uma passagem mesmo que Davi ele é apenas um garoto e ele vai enfrentar essa passagem todo mundo conhece. Um gigante e ele sai vencedor daquele confronto. A história também conta que Davi ele era um homem que ele lutava contra o urso e contra o leão para defender as ovelhas malhadas, ou seja, ovelhas que tinham baixo valor, porque as ovelhas 100% puras ou 100% branca, essas serviam para o sacrifício, já as ovelhas malhadas não serviam, ou seja, o valor dela era um pouco baixo, mas ainda assim esse homem lutava para defender ela. E com certeza essa deve ser uma das razões que chamou a atenção de Deus, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas a história que eu vou contar para vocês sobre Davi está no livro de 2 Samuel 12, capítulo 1 em diante. Eu não vou ler porque a história é bem longa, mas vocês podem e devem ler. Ela conta a história de um profeta chamado Natan. E esse profeta ele vai até a Davi para entregar uma profecia para Davi. E quando Natan chega lá, que ele começa a falar para Davi, ele não fala abertamente, ele fala por parábola. E ele conta uma história que é mais ou menos assim. Ele diz que um certo visitante, viajante, ele veio de um lugar, de uma terra longe, e um homem muito rico, que tinha ovelhas e bois, e pegou a ovelha de um único rapaz que tinha uma única ovelha, e que essa ovelha era muito íntima e que de repente dormia na cama dele e matou essa única ovelha desse rapaz. E Davi ficou extremamente irritado com aquela situação quando ele ouviu e ele deu uma sentença de morte. Ele diz: tão certo como vive meu Senhor, que esse sujeito ele deve morrer e deve pagar 4 vezes mais. E aí o profeta Natan disse para Davi: Davi, o sujeito é você. E aí o curioso é que Davi depois ele foi lá, desceu, e ele vai orar a Deus. E agora ele pede para Deus misericórdia. Natan havia revelado para Davi o que Davi tinha feito. Davi ele se apaixonou por uma mulher chamada Betseba. Essa mulher era casada com um dos soldados de Davi chamado Urias. E no dia que Urias estava na guerra junto com o exército, Davi ele teve um contato sexual com a mulher dele e engravidou a mulher. E quando Urias veio entregar um recado para Davi, Davi tentou fazer com que a Urias descesse até a casa dele e tivesse um contato com a mulher para que de repente
o filho de Davi pudesse se passar como se fosse filho de Urias. E de repente, Urias não desce. E Davi tem um plano diabólico. E ele dá uma carta a esse cara e ele manda que o próprio cara levasse e desse lá para o general do exército de Davi, para que de repente colocasse ele na frente da guerra, para que ele lutasse e fosse ferido e morto. E isso aconteceu. Agora, o curioso é que quando Davi ele dá a sentença para o rapaz, Davi ele estava pensando que era uma única ovelha, uma ovelha mesmo, e de repente o cara tinha matado uma ovelha e Davi sentencia o cara de morte. Agora para pensar. Por que Davi não permaneceu quando ele descobriu que Deus estava falando dele e ele tinha matado um homem? Por que ele não falou para Deus, oh Deus, por que o Senhor não me mata? Porque, foi a sentença que eu dei para aquela pessoa. Quando eu entendia que era uma outra pessoa, eu achava que deveria morrer, mas agora que estou sabendo que sou eu vou pedir misericórdia. Gente, Deus ele conhece o coração de cada pessoa e cada pessoa tem uma relação pessoal com Deus. E às vezes a gente não sabe a fraqueza de fulano de tal. E como ele tem orado, pedido a Deus para que de repente Deus fortaleça ele em uma determinada área, ou que ajude ele nisso, naquilo, você não sabe. Então existe uma relação pessoal entre Deus e uma pessoa. Não é porque você se acha perfeito, que você se acha o bam, porque você comete um erro. A passagem na Bíblia que eu também gosto bastante é uma passagem onde o Jesus ele está escrevendo na areia e de repente traz a mulher para que ele apedreje. E os caras cobram. Ela foi apanhada em adultério e deve ser apedrejada até a morte, porque ali diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus continua escrevendo. E eles pedem que apedreje essa mulher e ela continua. Ele não apedreja a mulher. E depois ele vira para aquelas pessoas e pergunta: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se Deus saísse matando todo mundo que tem pecado, não existia um ser humano vivo. Porque todos pecaram, segundo a Bíblia, e afastados estamos da glória de Deus. Então necessitamos sim do perdão de Deus, nós necessitamos sim, de que o Senhor mesmo, ele venha fazer a obra redentora e não haja interferência de homem, pessoas que não te conhecem. Uma das qualidades de Deus é que, segundo a Escritura Sagrada, Deus ele é onisciente. A palavra onisciente vem do grego, oni todo, ciência, conhecimento. Deus conhece tudo. Ele conhece o teu coração, Ele conhece nossas fraquezas, Ele conhece também a vontade que nós temos de, às vezes, fazer a coisa certa e não conseguimos, porque às vezes não é tempo também. Existe uma coisa que as pessoas, às vezes, ela não entendem. Deus ele sempre permitiu que o ser humano ele descobrisse as coisas através de uma coisa chamada contraste. O contraste, na verdade, ele significa que eu preciso entender entre duas coisas. Por exemplo, eu nunca vou entender o amor se eu não passar pelo ódio. Eu tenho que entender que o ódio é melhor, ou o amor é melhor do que o ódio. Mas eu preciso entender. Eu tenho que entender o branco se o preto estiver perto, o magro se tiver o gordo, o alto se tiver o baixo. Sem essas coisas a gente não tem noção e não cria uma coisa chamada consciência. Então os seres humanos ele precisa passar pela terra para que de repente ele possa criar uma consciência sobre certas coisas. Então é necessário entender isso. Esse é um dos textos que mais me chama a atenção. Tem uma história sobre os americanos e às vezes quando estou assistindo os filmes tem uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente filmes policiais, porque o cara vai pegar o bandido e ele sempre diz: você tem o direito de permanecer calado, porque tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal. E as coisas que Davi disse foram usadas contra ele naquele tribunal. Então que a gente possa refletir um pouquinho e não sair por aí julgando as pessoas, simplesmente parar para viver. Julgue-se o homem a si mesmo. Valeu, boa noite, fica com Deus e que Deus continue abençoando vocês poderosamente.